Fala galera, beleza? Robson da Made for Street e mais uma vez um vídeo em parceria com o canal da Peça. E hoje a gente vai falar sobre o Up TSI. Bom, hoje a gente está com o Up TSI, um carro que caiu bastante no gosto da galera, e eu vou falar algumas das particularidades dele, e uma delas é o motor 3 cilindros, né? Ele é um motor 3 cilindros, 1.0 e que equipa um turbo. Hoje o que está acontecendo muito no mercado é a questão do downsizing, então a galera os engenheiros, né, na verdade, estão diminuindo capacidade volumétrica do motor, deixando o conjunto mais leve e acrescentando um turbo compressor que te traz um desempenho ótimo, né? Um turbo pequeno que te traz um consumo de combustível bom, uma baixa resposta muito boa e te traz uma potência bem legal. Então isso está caindo bastante no gosto, né? É uma tendência mundial esse tipo de motor. E a parte da injeção desse carro, ele trabalha com injeção direta, que é uma tecnologia nova, uma tecnologia muito eficiente, tanto em consumo e em desempenho, né? Então ele usa 3 bicos injetores direto no cabeçote, então a ponta do bico ela vai dentro do cabeçote, no mesmo lugar que a vela, vamos dizer, a vela fica aqui, o bico bem nessa posição. Por exemplo, na injeção indireta a gente tinha o combustível em forma líquida, num spray, né? E ele se misturava com a admissão, com o ar da admissão e fazia a mistura dentro do combustível, dentro do cilindro. E hoje não, hoje a injeção direta, ele entra direto na câmara de combustão. Isso melhora performance, muita performance, e melhora muito também o consumo, porque você usa bem menos combustível para atingir a mesma eficiência, na verdade é uma eficiência melhor do que a injeção indireta, tá? Para formar essa mudança de combustível líquido para gás, ele usa uma bomba mecânica de alta pressão. Então ele usa 2 bombas. Primeiro tem uma bomba no tanque de combustível de baixa, ela é responsável por mandar o combustível até a bomba de alta numa X pressão, que isso vai variar de acordo com o funcionamento do veículo, mas ela atinge no máximo 5 a 6 bar de pressão. Ela mandou na bomba mecânica que é presa no comando, tá? Nas costas do cabeçote no comando. Ele pega esses 5 ou 6 bar e eleva essa pressão a 140 a 180 bares de pressão, tá? Então é uma pressão muito alta, tanto que a tubulação da bomba de alta até os bicos, elas são de aço inox, porque nenhuma mangueira chega a suportar essa pressão. Então é um encanamento de aço que manda até os bicos. Então ela pressuriza nessa alta pressão e os bicos têm furos, microfuros, são bem pequenininhos. Porque você tem uma alta pressão e uma pequena passagem de combustível, vira gás. Então é onde tem essa eficiência da injeção. Uma coisa interessante nesse carro é que ele não usa intercooler. A maioria das montadoras montam turbo com intercooler. Esse carro não usa intercooler. Ele usa um sistema de water cooler. Então ele tem uma colmeia dentro do coletor de admissão que passa a água do arrefecimento e ela vai refrigerando o ar através dessa troca de calor com a água, tá? Então a parte da admissão é feita dessa forma. Outra coisa legal é que esse carro já vem de fábrica com vela de iridium e ele usa multibobinas, né? Que hoje é um sistema muito legal porque cada bobina equipa uma carga separada e ela acaba não perdendo carga. O que acontecia antigamente? Você tinha uma única bobina, então ela dividia por bobina A e B e isso você perdia um pouco de carga. Então você usava a mesma carga para 2 cilindros. Então nesse caso começou a usar a bobina multibobinas, porque você tem uma bobina, por exemplo, se ela tiver 20 mil volts, você tem 20 mil volts por cilindro e você não tem perda para um outro cilindro e tudo mais. Então fica bem melhor. E outra coisa também é por causa da questão de sequencial, a injeção é sequencial. Então o bico e a bobina, ela aciona exatamente na hora que precisa do cilindro. Ela não é uma bobina, por exemplo, de centelha perdida, que pulsa 2 cilindros ao mesmo tempo. Então tudo isso vai trazendo benefício de consumo e de performance. Outra coisa legal desse motor também é que ele já é equipado com som do wideband. Então toda a linha TSI da Volkswagen agora
equipa uma sonda wideband que ela é muito mais precisa, ela te dá uma precisão maior na hora do acerto, troca de combustível e consumo também. Ela é bem dinâmica, ela é bem rápida. Mais uma coisa que eu vou mostrar para vocês, como esse carro é flex, né? Antigamente os veículos flex usavam a sonda para identificar o tipo do combustível. Esse carro já usa um sensor que a gente chama de flex fuel. Ele é um sensor que pelo fluxo do combustível, ele já identifica qual é o combustível, qual é a quantidade. Na verdade ele trabalha da seguinte forma, ele sabe fazer a leitura de qual é a quantidade de álcool na gasolina. Então a partir daí ele vai trabalhando os mapas do módulo para poder ir mudando e fazer a melhor consumo, a melhor potência no seu devido combustível. E até mesmo a partida frio, que para álcool e gasolina é totalmente diferente e tudo mais. Então o legal também desse carro, já entrando na particularidade de mapas, esse carro ele tem mais ou menos média 3.300 mapas. Por que isso? Porque cada vez que você vai andando, ele vai aferindo isso, ele vai mudando os mapas para melhor condução. Então ele vai se adaptando ao condutor. Então se é um condutor que usa o carro de uma forma mais esportiva, vamos dizer assim, que acelera mais e tudo mais, ele vai mudando o mapa para forma mais esportiva. Se você está num dia que você está andando numa forma mais econômica, de lazer, uma velocidade de cruzeiro, que a gente costuma dizer, ele vai mudando os mapas até chegar na velocidade, até chegar no mapa, né, que condiz a sua condução. E quando você chega num estágio de condução bem tranquila mesmo, bem de passeio, ele cai num último mapa, que é um mapa que a gente chama de charisma. Quando ele cai no charisma, ele chega no consumo extremo dele, que tem casos diagnosticados aí, que cliente diz, que chega a 27 km por litro na gasolina na estrada, de uso de estrada. E uso urbano, uma média de 17, gasolina, tá, galera? Então ele cai nesse charisma. E para você sair do charisma, você tem que dar umas 2, 3 pisadas no carro, um pouco mais, esticando um pouco mais, né, levando o giro, e ele vai mudando de novo os mapas até se adequar ao que você quer. Então isso é bem legal nesse carro, tudo automático, sem selecionar nenhum tipo de botão. No caso do Up, nós percebemos que teve um único problema, assim, que ocasiona em todos, mas só do ano até 2015, tá? Até 2015, esse carro dava muito problema de bico. Então o bico, ao longo do tempo, ele começava a gotejar e os clientes percebiam que de manhã, na hora de dar uma partida, o carro tinha um pouco de dificuldade e em marcha lenta o carro ficava um pouco quadrado, era nada tão extremo, né? Ele começava devagarzinho e se o cliente não percebesse, ele chegava a um caso de falhar bastante. Então isso a gente percebeu que 2015, quando saiu a linha 16, 17, de 16 para cima, a Volkswagen já resolveu, hoje não acontece mais, tá? Então é uma coisa para se ficar atento se você tem um Up e de manhã a partida é um pouco complicada, ou o seu carro você sente que ele vibra mais do que o normal na marcha lenta e ele tá ali no ano 2015, vale a pena dar um pulo numa mecânica e dar uma conferida aí. Bom, a gente vai falar agora da parte de preparação que é possível fazer nesse carro, né? Bom, esse carro aqui em particular, nós fizemos a parte da pressurização, tá? Então a gente remove a pressurização original, que é de plástico, e coloca essa, que é de aço carbono, para acrescentar uma válvula de prioridade. Essa válvula é aquela válvula, a famosa válvula de espirro, né? Isso aqui é uma questão somente de estética, ela não vai te trazer nenhum benefício de performance. É realmente por questão de barulho, quem quer ter um carro que espirra e tudo mais, tá? Então essa aqui não vai agregar potência pra gente. Uma segunda coisa que a gente fez nesse carro foi colocado um filtro inbox, né? Que ocupa, o inbox quer dizer que ocupa a caixa original, não muda as características do carro, tá? E é um filtro de alta vazão, né? Ele tem mais vazão do que o original, então isso sim já vai trazer um pouco de benefício para o seu carro, tá? Existe pessoal que coloca o famoso filtro que chama intake, que seria um tubo vindo direto da turbina com um filtro cônico, normalmente ele tem a forma cônica ou redonda aqui. Por que que no Up a gente não aconselha? Porque aqui é uma zona de muito calor, então se você colocar um filtro cônico aqui, ele vai puxar calor, então na verdade ao invés de você trazer benefício, você vai trazer problema no seu carro, porque ele vai estar aspirando o ar quente,
potência vai cair, consumo tende a piorar um pouquinho, então o ar tem que entrar o mais frio possível. Então a gente recomenda o inbox, sempre o inbox nesse caso. O que seria o downpipe? Seria a remoção do catalisador original do carro e no local a gente coloca um tubo de maior espessura, né, de uma espessura maior do que o original, para melhorar a saída, o escoamento de gases, e normalmente ele é confeccionado em inox, tá? Por que inox? O inox, quando ele é aquecido, a tendência dele é expelir os gases mais rápido, né? Então sempre a gente faz de inox, é uma tubulação maior e ela vai até o meio do carro, tá? Tem casos, que é esse aqui, foi trocado também do meio para trás do carro, que normalmente a galera chama de catchback. Então não é mais o abafador original, é um abafador esportivo, que deixa um ronco mais bacana aí para o uso do dia a dia. E também nesse carro a gente acrescentou um mapa de Stage 2. O que seria o Stage 2? Stage 2 é a junção do filtro ou do downpipe e um mapa, ou as duas coisas, ou filtro e downpipe e mapa. As três coisas juntas também a gente generaliza como Stage 2. O Stage 2 a gente consegue números de 135 a 140 cavalos de roda. A gente vai mostrar agora como esse carro era original, tá? Então aqui a gente está com um gráfico de dinamômetro que a gente passou o original, tá? Então o original a gente tem 117 cavalos de roda, tá? A média, o up, ele varia bastante, tá, galera? Então vocês vão perceber no mercado que tem sempre de 114 a 117, alguns vêm 112. O up é o carro que mais tem variação de um carro para outro, tá? Então nesse caso veio 117 cavalos e quase 19 kg de torque nas rodas, tá? Agora eu vou mostrar o mapa depois de reprogramado. Bom, aqui agora a gente está com o mapa depois de reprogramado o nosso Stage 2, tá? Então, as curvas se mantêm, a gente não altera a curva original, ela fica linear igual a original, só que a gente consegue 135,9 cavalos, praticamente 136 cavalos nas rodas, tá? E 24,5 kg de torque, tá? Então é uma mudança bem legal, é bem perceptível isso, tá? Além da potência, a gente consegue mudar algumas coisas. Por exemplo, delay de pedal. A montadora sempre deixa um pedal com um pouco de delay. Então você acelera e você sente que demora para responder o carro um certo tempo. Isso é um delay proposital da montadora. Nós removemos esse delay e o carro fica mais... a resposta dele é mais rápida, tá? Então a gente suaviza, né? Tira essa suavização, na verdade, que a montadora deixa. Outra coisa que incomoda bastante alguns condutores de up é o controle de tração. O up, quando você vai sair rápido de alguma condição, pelo fato da turbina ser pequena, a montadora achou legal deixar um controle de tração bem agressivo. Então ele amarra o carro. Então quando você vai sair rápido, você sente que o carro dá uma boa amarrada e depois o carro solta de novo. A gente desabilita isso, na verdade a gente não desabilita, a gente deixa a atuação um pouco mais lenta. Então você sente que o carro sai mais rápido e o controle de tração atua depois que o carro já está em movimento, vamos dizer assim. Uma coisa que o pessoal gosta bastante, que é opcional, são os pipocos no escapamento. Então quando você está acelerando e tira o pé, ele dá alguns pipocos. A gente usa um moderado, a gente não coloca muito, para também não danificar a turbina, né? Então a gente deixa um pipoco moderado, mas que agrada bastante, fica bem legal. Outra particularidade do nosso mapa Stage 2 ou Stage 1 também, o nosso mapa de reprogramação, é que nós não desabilitamos o mapa charisma que foi dito no começo do vídeo. O que seria isso? Seria aquele mapa que cai no modo econômico. Então alguns reprogramadores, vamos dizer assim, eles desabilitam esse charisma para não ficar caindo nessa fase de economia, porque quando você quer acelerar o carro, se ele está no modo charisma, o carro não vem do jeito que tem que vir.
tá? Então alguns programadores desligam isso, a gente não gosta porque mantém o carro bem flexível. Ele é extremamente econômico, mas também tem uma potência que agrada bastante também. Então isso a gente mantém, que é bem legal. Mais uma particularidade do nosso mapa é que nós mantemos a função Flex ainda funcionando. Tem alguns reprogramadores que desligam isso, né? Desabilitam essa função de Flex Fuel e deixa só no álcool, exclusivamente no álcool. O nosso mapa não. Ele funciona tanto na gasolina como no álcool sem problema nenhum. Dá para continuar usando os dois tipos de combustível. Nós também temos o Stage 1. O que seria o Stage 1? Só o mapa, sem mudar nenhuma característica do seu carro, sem mudar filtro, sem mudar escapamento. Você tem um up original e você quer só realmente dar uma melhoradinha. Então a gente entra com o mapa Stage 1. Ele vem com tudo aquilo que a gente já falou, toda a parte, toda aquela particularidade, tem tudo, mesma coisa, delay. Outra coisa que a gente faz é o limitador de velocidade, a gente desabilita o limitador de velocidade. Então a velocidade que o seu motor conseguir desenvolver, ela vai desenvolver, tá? E o Stage 1, ele vem um pouco menos de potência, porque não tem essas outras alterações, mas ele chega assim por volta de 120 cavalos de roda, 125 cavalos de roda, que já é um ganho bem legal aí para quem não quer modificar muito o seu carro. Agora a gente tem também o Stage 3, tá? O que seria o Stage 3, galera? O Stage 3 seria quando a gente envolve a troca do turbo, né? Quando a gente substitui o turbo por um turbo maior. Esse Stage, chegamos a atingir números de 155 de roda, estourando 160 de roda, tá? Só que aí a gente cai numa margem que já está fora da margem de segurança do motor. O recomendado por nós seria o estágio 2. Montamos o estágio 3, mas aí é um risco que a gente pode correr no motor de quebra e tudo mais. Mas chegamos a tirar já próximos de 160 cavalos de roda com o Stage 3. Ele agrega o Stage 3, troca do filtro, escapamento também e troca do turbo. E a troca do mapa, né? Aí se torna o Stage 3. Falando sobre o turbo do Stage 3, a galera tem colocado muito o turbo do 1.4, né? Que normalmente equipa os Golfs TSI. Ele traz esse número de potência pra gente, que foi dito, porém ele perde um pouco dessa particularidade que é isso aqui, ó. Que esse carro, a gente pode ver que ele já tem aqui, ó, a 2100 RPM, a gente já tem o gráfico no alto aqui, ó, praticamente quase tudo de potência. Aqui a gente está falando em torno de 80 a 90 cavalos a 2100 RPM. Quando a gente coloca um turbo grande, que seria do 1.4, a gente perde isso. Então perde aquela sensação legal do up, que é pisar e ter a resposta. Então ela tem um delay maior. E aí tem algumas empresas que têm desenvolvido turbina com eixo e rotor maior, porém dentro da caixa do up, para não perder muito dessa pegada de baixo. E por enquanto os resultados têm vindo bem legal. Beleza, galera? Terminamos hoje tudo sobre o up. Se você tem um up, precisa de algum tipo de peça, alguma coisa, não se esqueça de acessar o canal da peça. Eles têm muita coisa para up lá. E se você tiver interesse de modificar o seu carro, entre em contato com a Made for Street, pode me procurar.